Pessoal, tudo bem? Roberta aqui, médica otorrino. Gente, hoje eu queria falar um pouco mais sobre saúde auditiva, principalmente porque eu sei que tem muita gente que não se preocupa com isso, né? Então, a gente sabe que existem vários fatores de risco, né, para perda auditiva, algumas infecções do nosso ouvido, infecções virais, bacterianas, algumas doenças hereditárias, doenças autoimunes, alguns traumas que a gente pode sofrer ao longo da vida, inclusive a perda auditiva comum do envelhecimento, né, a perda auditiva que vem associada à idade. Mas eu queria falar um pouco mais sobre as perdas auditivas que vêm associadas à exposição a ruídos, tá? Principalmente por quê? Porque são perdas que a gente pode prevenir. Então, a gente sabe aí que quando somos expostos a ruídos acima de 85 decibéis de intensidade, dependendo do período pelo qual a gente é exposto, esses ruídos eles podem causar sim uma lesão irreversível das células auditivas. Então, pensando nos trabalhadores, né, nas pessoas que trabalham expostas a ruído, é importante a gente lembrar do tempo de exposição. Então, dependendo da intensidade do ruído, acima aí de 85 decibéis, essa exposição nunca deve ser maior do que 8 horas, né? E quando a gente é exposto a esses ruídos, a gente precisa utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Para que o nosso ouvido não sofra com essa exposição. Então, isso é, lógico, uma responsabilidade da empresa, mas isso também é uma responsabilidade dos trabalhadores. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu sei, já vi aqui no consultório, pessoas falando que na empresa o pessoal cuida disso, mas às vezes as pessoas se incomodam de usar o aparelho de proteção dos ouvidos, mas é extremamente importante a utilização desses equipamentos de proteção para que tu não venhas a ter uma lesão das tuas células auditivas, tá? Então isso é uma responsabilidade da empresa, do trabalhador e também é uma responsabilidade nossa, enquanto profissional de saúde, orientar sobre isso, né? E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje. Então, é importante todos ficarmos atentos a isso, porque essa pode ser uma causa importante de perda auditiva e uma causa que é muito facilmente prevenível, né? E além dessa questão, né, de quem trabalha com ruído, é importante também a gente saber que a gente está sempre sendo exposto a ruídos que podem ser deletérios para o nosso ouvido, né? Então, sempre que a gente vai num evento, num show, numa festa, é importante que a gente não fique muito próximo à fonte de som, tá? Quando a gente utiliza fones de ouvido, é importante que a gente não utilize esses fones numa intensidade muito alta e nem por um período muito prolongado, tá? Isso eu venho falar para vocês porque, inclusive, aí nas últimas 3 semanas eu tive 2 pacientes aqui no consultório que acabaram tendo uma perda, né, auditiva induzida por esse trauma acústico que a gente chama, né? Um deles, ele estava no Réveillon, se não me engano, do ano retrasado, e ele foi exposto a um rojão muito próximo do ouvido dele, e ele ficou com uma perda auditiva irreversível. Inclusive é um paciente que tem um zumbido, né, que a gente está fazendo todo o controle, mas ele ficou com uma perda irreversível por ter sido exposto a esse trauma acústico. E uma outra é uma menina que depois de um show percebeu, né, um zumbido e ele não passou mais, e a gente foi fazer um exame de audiometria e ela tem uma perda auditiva ali em 2 frequências agudas. Então é extremamente importante que a gente esteja atento, né, a essas alterações. E qualquer alteração, né, que tu perceberes, de começou um zumbido, e aí às vezes a gente começa, quando eu começo a perguntar no consultório, as pessoas lembram, realmente, começou depois que eu fui exposto a um ruído agudo. Então, realmente a gente tem que estar atento, tá, porque é uma causa importante, tá, de alteração auditiva ser exposto a ruído, tá bom, gente? Então, lembrem sempre que qualquer alteração auditiva procura teu especialista e avalia isso da melhor maneira possível e fique atento à tua saúde auditiva, tá bom? Um beijo, gente!